Essa é uma palavra muito forte, de muito impacto. Por isso, é preciso que você esteja muito atento. Deixe-me contextualizá-lo primeiro, para que você possa entender essa ministração. Quem estava aqui na igreja o dia que eu falei, que eu preguei, onde eu falei que a arca da aliança foi tomada? Quem estava? Levanta a mão, por favor. Que os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram, e o próprio Eli morreu. Israel foi derrotado diante dos filisteus. Os filisteus tomaram a arca da aliança. E lembram, vocês se lembram, que a arca da aliança foi estabelecida por Deus, logo depois que eles saíram do Egito. E ela então personificava, simbolizava a presença de Deus. E mais, Deus de fato descia até aquele templo improvisado no deserto, que era desmontável. A nuvem da glória descia, Deus se manifestava sobre a arca, entre os querubins. E quando a nuvem subia, a arca então deveria ser desmontada, transportada nos ombros dos sacerdotes, para até a próxima parada que Deus mesmo determinava. Porém, depois que Israel entrou na terra prometida, depois que as tormentas passaram, preste atenção nisso, que as grandes lutas passaram, eles se acomodaram. E principalmente o sacerdote e a sua casa, misericórdia. O sacerdote perdeu o temor, a reverência a Deus. Seus filhos estavam em pecado, transavam com as mulheres na porta do templo, roubavam as ofertas. E Deus mandou um profeta trazer uma palavra de juízo, dizendo que julgaria a casa de Eli. Até que acontece essa terrível derrota. A arca é tomada e levada para o arraial dos filisteus. E diz que os filisteus pegaram a arca e levaram e colocaram a arca no templo de Dagon, um deus filisteu, uma imagem de escultura filisteia. E diz que colocaram a arca do Senhor ali. E no outro dia de madrugada, quando os ministros do altar, ou sacerdotes de Dagon, vieram para ministrar, encontraram a imagem caída de bruços. Puseram ela em pé. No outro dia, quando voltaram de madrugada novamente para ministrarem, eles encontraram a estátua, aquele Deus, porque você sabe que atrás de cada imagem há um espírito maligno, um demônio. Eles encontraram essa estátua, esse Deus chamado Dagon, caído com o pescoço quebrado. Dê um glória a Deus. E mais, Deus os amaldiçoou. E veio uma enfermidade terrível sobre eles. Nos campos, uma invasão de ratos. E nos homens, todos adoeceram de hemorroidas. Todo aquele povo foi amaldiçoado, e os homens todos estavam com problema, com hemorroida exposta. Foram consultar os seus sacerdotes, e eles falaram: é castigo, é juízo do Deus da arca. Esse Deus de Israel, que derrotou e humilhou o povo do Egito, se levantou contra nós. A arca não pode ficar no nosso território. Que doideira. E aí, ele falou assim: o que é que faz? Eles falaram assim: vocês vão fazer ratos, vão pegar ouro e vão fazer em forma de rato, e vão fazer também pequenas hemorroidas, tudo em ouro. Que figura que devia ser feia, hein? Uma hemorroida de ouro, cada uma representando um príncipe filisteu.
E assim fizeram, e disseram mais, aqueles sacerdotes das trevas: vocês vão pegar um carro de boi novo, vocês vão colocar 2 vacas que nunca receberam canga, e vão soltá-las. Se elas forem, sem ninguém tocar, sozinhas, em direção às terras dos judeus, é sinal de que era uma praga, uma maldição de Deus, do Deus de Israel sobre nós. Mas se elas forem por outro caminho, é sinal de que isso que aconteceu foi casual. O que aconteceu? As vacas saíram berrando, e os bezerros ficaram presos, guardados lá entre os filisteus, e foram as 2 vacas, e elas foram berrando em estrada fora, sem ninguém guiar, e chegaram ao arraial de Israel, na cidade de Bet-Semes. E então, o povo celebrou. Depois dali, a arca foi levada para a casa de Abinadab. Repita esse nome que eu quero que você guarde. Diga, Abinadab. Mais forte. Ok. E constituíram um filho de Abinadab para ser o sacerdote, o guardador da arca. A arca do Senhor ficou 20 anos na casa de Abinadab. Diga, 20 anos. E nada aconteceu. Antes um pouco de ir para a casa de Abinadab, porque eu me esqueci disso, homens curiosos da cidade resolveram abrir a arca para ver o que tinha dentro. Eram 70 homens, e Deus matou os 70. E aí a arca foi levada para a casa de Abinadab, e lá ficou 20 anos. E depois Davi então assume o reinado. Preste muita atenção. Ele reinou primeiramente em Hebrom, 7 anos sobre a tribo de Judá, e depois ele assume todo o reinado de Israel. E depois então que ele toma posse da capital Jerusalém, que ele se transfere para lá, a sua primeira decisão foi: vamos buscar a arca de Deus para colocar no local próprio em Jerusalém, como local de culto ao Senhor. E Davi vai para lá com toda a pompa, com toda a alegria, com toda a graça, grande adorador que era, homem de coração quebrantado que era, homem que tinha muito temor a Deus no coração. E eles foram então à casa de Abinadab. Um dos filhos de Abinadab, Uzá, juntamente com seu outro irmão, foram acompanhando a procissão que conduzia a arca. Só que como os filisteus fizeram, eles também fizeram, colocaram a arca sobre uma carroça de boi, puxada por bois. E num dado momento, em que um boi tropeçou, que a arca iria cair, Uzá levantou a mão para segurar a arca, e Deus o matou na hora. Caiu um temor terrível sobre todos eles, a começar de Davi. Aquilo que era momento de celebração, de todo tipo de fogos, de festa, de alegria, de manifestação, se tornou um tempo de terror. E o semblante, o espírito de Davi se fechou, e ele disse: como trarei a mim a arca do Senhor? Ele não conseguia entender o que estava errado. A festa virou velório, e pegaram a arca, e tinha um homem chamado Obed-Edom, que morava na beira da estrada, e levaram a arca até a casa de Obed-Edom, e deixaram lá. Quantos meses a arca ficou na casa de Obed-Edom? Diga bem forte, quantos meses?
3 meses. Preste atenção. Quantos anos a arca ficou na casa de Abinadab? E nada aconteceu. E 3 meses a arca ficou na casa de Obed-edom, e a Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Obed-edom em todos os aspectos. Eu tenho que fazer uma pergunta. Por que será que uma casa é abençoada e em apenas 3 meses a sorte totalmente mudada? E por que será que numa outra casa fica-se 20 anos as coisas de Deus, o culto a Deus, a presença de Deus, e absolutamente nada acontece? Diga para quem está do seu lado, por favor. Sim. Havia motivação diferente na vida daqueles homens. Meu Deus. Agora eu quero adiantar, porque se eu não tiver tempo hoje, no próximo domingo eu vou voltar a falar sobre a diferença de Abinadab e Obed. Mas, nesses 3 meses que Deus abençoou a casa de Obed-edom em tudo, quando a Bíblia diz que é em tudo, é em tudo. A relação marido e mulher, vida sexual, sentimental deles, respeito, consideração, amor, graça, cura no coração, no relacionamento, o aspecto financeiro, Deus manifestou sua glória, na questão da relação com os filhos na presença de Deus, um lar abençoado e um lar feliz. Em todos os aspectos Deus colocou a mão e mudou a sorte daquele povo. Dê glória a Deus. Você não precisa ficar 20 anos perto das coisas de Deus e não conseguir que a glória de Deus desça a você. Eu quero te dizer que Deus sonda e conhece coração, e quando Deus encontra um coração de fato desejoso pela sua presença, Ele muda a nossa sorte instantaneamente. Parou? Vamos saltar. Então avisaram a Davi, 2 Samuel capítulo 6, versículo 12 seguinte. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem. Diga, Deus abençoou a casa do homem e tudo que ele tem, por amor à arca de Deus. Meu Deus, isso é muito forte. Davi se animou, ficou todo feliz, porque ele estava sofrendo, preocupado, gemendo, sem entender de que forma traria a glória de Deus, a Shekinah, diga, Shekinah, a glória de Deus, para Jerusalém, o local central de culto. Foi, pois, Davi, e com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, à cidade de Davi, a Jerusalém. Agora preste atenção. Talvez ficou uma interrogação na sua mente, dizendo: poxa, mas o tal do Uzá, o cara só foi colocar a mão, ele tinha intenção boa. Ele só foi proteger para a arca não cair. E Deus foi tão cruel com ele, Deus o matou. Deus havia instituído desde cedo que a arca deveria ser transportada nos ombros dos sacerdotes. Diga, sacerdote.
é quem transporta a arca. E eles foram transportar a arca num carro de boi. Por isso foram reprovados. Às vezes temos boas intenções, mas estamos tomando princípios, ou atitudes, ou caminhos diferentes daqueles instituídos por Deus. Por isso recebemos a reprovação de Deus. Agora Davi faz diferente. Ele leva os sacerdotes, e os sacerdotes tomam a arca, e os sacerdotes transportam a arca nos seus ombros. Aleluia. Por isso eu quero te dizer, primeiro, homem e mulher, você é sacerdote da sua casa, dê um glória a Deus. Quem é responsável para transportar a glória de Deus nos ombros é você. É preciso que você entenda e ponha isso no seu coração, porque senão você vai ficar igual a casa de Abinadab. São os seus ombros que transportam a glória de Deus. Dê um glória a Deus bem forte. Por isso a sua vida precisa estar santa. Você precisa se posicionar como sacerdote da sua casa, da sua família, em nome de Jesus, e da sua própria vida. Eu quero te dizer que ao invés de os seus ombros serem emprestados para demônios ficarem nos seus ouvidos te manipulando, te enganando, te levando à desgraça e à destruição, eu quero te dizer que a glória de Deus quer descer sobre a sua vida, e você ser o sacerdote do Senhor, que transporta a glória de Deus. É chegado esse tempo, igreja. Chega de ser religioso. É tempo de transportar a glória de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Você precisa ser a casa que Deus gosta de estar. E Deus só está em casa de adorador. Deus só habita na vida e na casa do adorador. Aleluia. E Davi se animou todo em transportar a arca. Aconteceu que quando os que levavam a arca tinham dado 6 passos. Vem cá me ajudar. Sacerdotisa. Sorte sua que está todo bem arrumadinho, hein? Não ia sentir tão exposto. Conta 6 passos. 1. E era depressa assim? 6. Parou. 6. Você já deu 8? De novo. 6. Ok. Daqui, ali. Quando o sacerdote dava 6 passos, o que Davi fazia? Parava tudo, matava bois, sacrificava bois ao Senhor, oferecia cânticos, e olha que Davi tinha tanto cântico. Deus! Olha que Davi tinha escrito em sua história tantos salmos, e ele, todo o povo, e todo o reinado, e todo o governo, juntamente com os instrumentistas, obrigado filhinha, pode sentar, veja aí, Davi dançava com todas as suas forças diante de Deus. É dançar com todas as forças. Aleluia! Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e ele estava vestido com uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo, e ao som de trombetas e ao som de chofares. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, a cidade parou. Para imaginar uma celebração, comemoração de 7 de setembro em Brasília, onde o presidente desfila num carro aberto, todas as autoridades marchando, celebrando. Agora imagina
Que avivamento que foi, que glória de Deus na terra, quando Davi, estrada fora, a cada 6 metros eles paravam, ofereciam cultos, louvores, júbilo, celebravam, choravam, gritavam, pulavam, dançavam, e daqui a pouco novamente, mais 6 metros, e novamente todo esse processo de alegria, de gratidão, porque Davi sabia o que representava para ele a presença de Deus. Oh! Eu quero te dizer que Deus está restabelecendo o seu trono, a sua glória no nosso meio, nas nossas casas, e o Senhor está te convidando a se posicionar. Você não é Abinadab, você é adorador, você é de coração quebrantado, você é Obed-edom, você é Davi. Oh, Rabaramaná, oh, Rabachocaramaná, machou. Preste muita atenção, que o que eu vou falar agora tem muito a ver com todos nós. Ouça, por favor. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Olha só, ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, isso é, em Jerusalém, Mical, quem é Mical? Esposa de Davi. Ó, mulheres, atentem. Mical, esposa de Davi, filha do rei Saul, o rei anterior, estava olhando pela janela, e vendo ao rei, que ia andando e saltando diante, que ia saltando e dançando, diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Meu Deus. E introduziram então a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, na tenda que Davi havia preparado. E Davi então trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi apresentado os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo e toda a multidão de Israel. Diga, toda a multidão de Israel. Sabe o que isso quer dizer? O país todo parou e foi para Jerusalém acompanhar tudo isso. Mical estava onde? Aonde estava Mical? Do lado de Davi, celebrando com Davi, chorando junto com o marido, glorificando a Deus, exaltando a Deus? Não! Mical era apenas uma espectadora. Mical estava da janela da sua casa, e quem não está junto, quem não participa, quem não se envolve, quem não decide adorar, ele se torna um juiz. Porque ele começa então a julgar. Ele não está no mesmo espírito. Meu Deus, isso é muito sério. Ouça. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Olha que festa. Deram comida para todo mundo. Despediram o povo. Então o povo foi embora para casa, cada um para sua casa. Agora ouça, voltando Davi para abençoar a sua casa. Para imaginar o grande líder que era motivado por pessoas, feliz, alegre, por uma conquista tão poderosa. Primeiro em saber que conseguiram trazer a arca e foram aprovados por Deus. Deus não matou ninguém. Segundo, por saber da importância da presença de Deus para a sua vida, para a sua família e para o seu reinado. Quando Davi, eu vou tentar ilustrar. Isso aqui ficou legal porque dá ideia assim da subida lá dos degraus lá do palácio. Quando Davi, cheio de júbilo, todo alegre, feliz, ele vem para casa, inclusive trazendo comida também para sua casa, para celebrar com a sua família, para celebrar com a sua esposa. Quando ele entra e ele vem esperando receber de Mical um abraço, um carinho, um sorriso nos lábios, um olhar de gratidão, um ombro levantado, uma cabeça erguida e feliz pela grande conquista, que aliás ela já tinha errado, porque ela deveria era subir junto com ele, de mãos dadas, virem juntos da sua casa para lá do local da cerimônia, para a sua casa.
em nome de Jesus, tente transportar sua mente para você entender o que eu quero ministrar a você. Você entender aonde você precisa estar. Meu Deus. Ela virou para ele e falou assim: que papelão fez o rei de Israel? Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, versículo 20. Que papelão fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das mulheres e também dos servos, como sem vergonha se descobre um prostituto qualquer. Porque Davi estava pulando, se alegrando, saltando, e ele geralmente usava um calção, mas estava aparecendo as suas pernas, ele feliz no meio de todo o povo, e a mulher que estava lá da janela acompanhando tudo, enquanto quando a gente não está perto participando, a gente fica de longe, a gente fica julgando, a gente julga a espiritualidade dos outros, a gente vê o outro celebrando, pulando, dançando, caindo na presença de Deus, sapateando, orando em línguas e tal, todo feliz e dando brado de vitória, e a gente fica assim: manada de otário, mané, não tem nada disso, eu não estou sentindo nada. Qual que é desse povo bobo, barulhento, que coisa, não é para tanto não. E quando você está assim, você começa a julgar a vida dos outros, porque ao invés de transportar a glória de Deus, você transporta um demônio no seu ombro, que fica no seu ouvido, expondo a vida dos outros. Você está vendo aquele lá, que está aí pulando, há pouco tempo estava caído no mundo na bebida, você está vendo outro, há pouco tempo ela traiu o marido, você está vendo outro, há pouco tempo estava quebrado, você está vendo outro, há pouco tempo estava na gandaia, na festa, você está vendo aquela mulher, era uma mulher cheia de ódio, e agora está dando uma aí de santa, está dando uma aí de liberta, está aí fazendo zoada. Vocês estão me entendendo? Isso é muito forte, meu Deus. Agora olha o que Davi falou para ela. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que escolheu a mim antes do que seu pai, porque o pai tinha sido rejeitado por Deus e arrancado por Deus do trono, mandando-me que fosse chefe sobre o seu povo. Perante Deus me tenho alegrado. Dê um glória a Deus. Aí ele diz: ainda mais desprezível me farei. Se você achou que foi feio, meu Deus. Se você, Mical, achou que foi feio, que eu tinha que manter pose, como rei, eu não tive pose, eu tinha que manter a liturgia do cargo, eu quero te dizer que eu vou me humilhar muito mais ainda diante de Deus. Ora, diante do Senhor continuarei a celebrar e me alegrar. Aleluia. Quanto às servas, às mulheres que você julgou mal, de quem você falou, delas serei honrado. Sabe o que aconteceu com Mical? Diga, ficou estéril. Nunca teve filhos. Olha para mim, por favor. Mical tinha tudo para ser feliz, mas era uma mulher cheia de revolta, uma mulher cheia de amargura na sua alma. E pessoas amarguradas, se elas não se abrirem para buscarem cura, elas acabam selando a desgraça da vida delas. Não vão ser felizes no casamento, não vão ser felizes tendo filho, elas não serão felizes em nada. Agora preste atenção, por favor. Eu quero ler um texto que foi escrito por um americano. E Alexander White foi traduzido do inglês para o português por Délcio Meirelles, e o texto é esse. Com certeza nunca houve um homem e uma mulher tão diferentes um do outro, unidos pelo casamento, como Davi, o homem segundo o coração de Deus, e Mical, a filha de Saul. O que era alimento para Davi,
era veneno para Mical. Como é que está seu casamento? O que era veneno, o que era alimento para Davi, para ela era veneno. O que era mais doce do que o mel para Davi, era fel e absinto para Mical. As coisas que haviam se tornado mais e mais queridas para o coração de Davi a cada dia, eram as próprias coisas que fizeram Mical ficar maluca, especialmente furiosa, desgovernadamente louca naquele dia em que a arca de Deus foi levada para Jerusalém. Era um grande dia na vida de Davi e ela não soube celebrar isso. Eu vou inverter agora. Você já viu o homem que não celebra com as vitórias da mulher? Você já viu o homem que vê que a mulher se formou e está feliz da vida, e ele vem e joga um balde de água fria, ou fala alguma coisa para machucá-la, porque na verdade ele se sente menor do que a esposa? Ou a mulher que vê um homem feliz, de bem com a vida, e ela não consegue entender o que é ser feliz, ou decidir ser feliz, e ela então consegue deturpar, interpretar tudo que ele faz de certo. Às vezes converso com pessoas que eu fico abismado em como a mente delas é tão fértil. E aí eu te aconselho a ler o livro Mentes Perigosas. Anota esse nome, Mentes Perigosas. Em que a mente se torna tão fértil para construir o mal. Eu converso, atendo mulheres que eu vejo, algumas com tipo de postura assim, e atendo também homens que eu também vejo com tipo de postura assim, de que eles conseguem torcer ou distorcer tudo aquilo que o outro está fazendo de bom, a pessoa consegue fazer uma leitura errada da situação. Até as boas atitudes que o outro tem, ela consegue ver como ruim. Mical, a filha de Saul, morreu naquele dia de uma estranha doença, uma profunda repugnância pelas coisas que era o maior prazer para o seu marido. Uma profunda aversão que cresceu e se tornou numa antipatia sem medida por seu marido. Até que essa profunda aversão e antipatia estabelecida explodiu naquele dia num ódio e num insulto deliberado. Precisamos entender que a arca de Deus significava para Davi e a volta dela para Jerusalém, antes que possamos compreender a catástrofe daquele dia em sua inteireza. Ouça-me, não dá para explicar tudo que estava no coração de Davi, enquanto ele sacrificava bezerros e animais cevados a cada 6 passos, e dançava e saltava diante da arca de Deus, por todo o caminho subindo da cidade de Davi. E mesmo assim, você mesmo teria que ser uma espécie de Davi, para que pudesse olhar com a reverência correta e amor, como Davi olhava naquele dia. Davi estava fora de si. Davi nunca fez as coisas pela metade, e muito menos na sua adoração a Deus, aleluia. Foi como aquele dia, muito tempo depois, naquela mesma cidade, quando lemos que seus discípulos lembraram que estava escrito em relação a Jesus, eles falaram: o zelo da tua casa me consumiu. Com toda a sua força, e sabemos um pouco como era a força de Davi nessas questões, ele saltou e dançou diante do Senhor, até que Mical o desprezou no seu coração. Ouça-me, os surdos sempre desprezam os que dançam, eles não podem ouvir a música. E por outro lado, os que ouvem a música não podem entender aqueles que ficam parados, não é verdade? Aqueles que não se envolvem, questionam os que se envolvem, mas aqueles que celebram e que entram na presença de Deus, transportando a arca de Deus, e são visitados pela glória de Deus, quando eles olham e veem irmãos seus parados, inertes, distantes, celular na mão, conversando, andando para um lado e para o outro, cochilando, virando a cabeça de um lado para o outro, eles não conseguem entender. Quem é você? O adorador ou o questionador? O adorador ou o espectador? Aquele que apenas está como que num teatro, só vendo a peça.
Ouça-me. O ouvido de Mical nunca tinha sido aberto para a música da arca, isso é, para o culto a Deus. Ela não foi educada para isso, não era seu costume subir à casa do Senhor para cantar e tocar como Davi. Ouça-me, se Mical tivesse se casado no Senhor, se Mical tivesse honrado seu marido, se Mical tivesse se preocupado em agradar seu marido, se Mical tivesse se preocupado em estar ao lado, às vezes nem entendendo muito, mas ao lado apoiando, certamente ela também seria ministrada, ainda que não entendesse tanto por não conhecer o que era adorar a Deus, mas ela estava ali do lado, apoiando, e ela conseguiria então decifrar, compreender a alegria que estava no coração do marido, e por ser seu marido, ela vibrava com ele. Quem é você em relação ao seu marido? Você participa dos sonhos dele? Talvez vocês estão divorciados e não sabem. Você chora as guerras dele? Você abraça as causas dele? Agora eu vou inverter. Quem é você, marido, em relação à sua esposa? Você está com ela, ainda que não compreenda bem as ideias dela, as coisas que ela pensa, mas por amor a ela e por causa da aliança que vocês têm, você a apoia, você a abraça, você está do seu lado. Você incentiva os sonhos dela ou você mata os sonhos da sua esposa? Se Mical tivesse tocado no saltério e na harpa algumas vezes, mesmo que fosse por causa de Davi, que esposa feliz ela seria e que marido feliz seria Davi. Quantas vezes Mical encontrou Davi com a harpa, o instrumento que ele tocava era a harpa, dedilhando a harpa, em cânticos, em adoração a Deus, fluindo na presença de Deus, se derramando em lágrimas, e ela totalmente fria, distante. Quem é você? Você imaginou se ela, como esposa, viesse para trazer um suco, um copo com água, ou simplesmente sentar e apreciar aquele momento? A história fala de um grande avivalista, George Whitefield, que cria no Senhor com tanta convicção e que pregava as coisas de Deus com tanta grandeza, com tanta convicção, que um ateu declarado, todos os domingos estava naquela igreja para ouvir o pastor pregar. Um dia perguntaram para ele: se o senhor é ateu, se o senhor não crê em Deus, por que o senhor vem ouvir o pastor pregar? Ele falou assim: eu não creio em Deus, mas ele crê. Que as pessoas olhem para você e percebam uma fé genuína. Que você não seja um Abinadab, que a arca está na sua casa, 20 anos na sua casa e nada acontece. As pessoas olham e não percebem que Deus está na sua vida. As pessoas olham e só veem apenas um religioso, mas não conseguem perceber um transbordar da graça de Deus, um envolver-se com a glória de Deus, uma intensidade naquilo que faz. É esse mesmo Davi que escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Está na casa, na igreja para Davi era uma festa. E eu te pergunto, é festa para você? Ou você aparece de caju em caju? Ou você vem e fica totalmente desconectado, apenas um ouvinte? Falo como um pai. Não falo como alguém que quer te expor e quer te bater. Eu só quero te dizer que tem muito mais de Deus para a sua vida, se você se abrir na presença de Deus, para experiências reais, vívidas com Deus, do que do contrário, você vai ficar 20, 30 anos numa igreja, vai saber tudo sobre as coisas de Deus, mas não vai experimentar a glória de Deus, não vai saber o que é os céus abrirem na sua presença. E mais, no dia da chamada final, aonde os salvos em Cristo ouvirão: vinde benditos de meu Pai, possui o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ao invés disso, se você não aprender aqui na terra a adorar o Senhor, se portar na presença do Senhor como sacerdote que transporta a glória de Deus, você vai ouvir: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E naquele dia,
A palavra do Senhor mesmo diz: mas muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome oramos em línguas, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome curamos. E ele vai dizer: nunca vos conheci, porque o céu é lugar de adorador. Fique em pé, por favor. Eu não quero cansá-los, e eu não consigo terminar o que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje. Mas eu quero que você me ouça mais um instante. Se o coração de Mical estivesse afinado com o coração do seu marido, quando ele abençoava a sua casa aquela noite. Se ela tivesse desejado com todo o seu coração se unir ao seu marido, quando ele os abençoava na noite e cantava salmo com eles. Se Mical tivesse cantado com ele e depois dissesse: não subiremos à nossa cama, até que tenhamos achado um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó, quão positivo isso teria sido na vida de Davi. Mas eis que Davi está sozinho com as criadas e com os servos. Eis que ouvimos falar dela em Efrata e achamos no campo de Jaar. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua habitação. É mais um salmo que Davi escreveu. Se o jugo matrimonial de Davi não fosse tão desigual, Mical teria colocado sobre os ombros dela um éfode, feito com as próprias mãos dela para aquele dia, ou ela teria colocado nos ombros dele um éfode, feito com as suas próprias mãos, enquanto colocava sobre o éfode, sobre Davi, ele teria cantado: vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilos seus santos exultarão. Salmo 132, versículo 16. E então, durante todo aquele dia em Jerusalém, seria como no Mar Vermelho, enquanto Miriam pegou um pandeiro e ela pulava, quando eles foram libertos da destruição do mar, passaram a pés enxutos. Diz a Bíblia que Miriam, tão grata e tão impactada por Deus, ela pegou um pandeiro e começou a pular, e começou a exaltar, e começou a louvar, e todas as mulheres começaram a celebrar com ela, e toda a congregação começou em júbilos na presença de Deus. Eu quero te dizer que é chegado esse tempo, o Senhor te convida, o melhor que você viveu. Às vezes eu estou na porta para cumprimentar o povo e encontro algumas mulheres que estão na posição de Davi e o marido na posição de Mical, o contrário. Quantas vezes eu digo assim: ei, minha filha, tá bem? Estou bem. Cadê seu marido? Ficou em casa. É Mical. Davi vem, Mical fica. Davi chega cedo, Mical chega tarde e vai embora cedo. Por quê? Porque tudo é muito estranho para ela. Ela não consegue vivenciar o que está acontecendo. Mical é uma figura de linguagem, é um tipo, uma tipologia, uma pessoa. Pode ser homem ou pode ser mulher. Mical ficou sentada em casa naquele dia, naquele grande e glorioso dia em Israel, e abandonou sua própria misericórdia. Mical não estava no espírito daquele dia. Assim ela desprezou Davi em seu coração, quando os próprios portões de bronze e de ferro levantaram suas cabeças para o som do salmo de Davi, que dizia: deixa a glória de Deus entrar. Aleluia. Sabe por que Mical não celebrou com nada e não participou de nada? Porque ela não passou pelas experiências que Davi passou. Davi sabe a luta que passou, sabe das guerras que enfrentou, sabe das perseguições que viveu. E em todo o tempo que ele fugia de Saul, naqueles anos, Saul endemoniado, com 3.000 soldados da elite de Israel, perseguindo Davi, e Davi vendo todos os dias Deus livrá-lo. É por isso que quando Davi é rei e ele entra com a arca, ele tem motivos demais para glorificar a Deus. Mical não teve o nascimento e a criação como teve Davi.
Mical foi criada na boa, sem luta, sem problema, sem ter que chorar por uma vitória, sem precisar gemer para pagar uma conta de luz, uma conta de água, como faz você, sem precisar gemer para pagar a prestação do carro, sem precisar gemer para manter menino na escola. Então, quando você vê a provisão de Deus, você tem motivos de sobra. Ninguém pode te entender e te segurar, porque você venceu mais uma guerra. Muitos que estão aqui hoje talvez não tivessem motivo para estar, diante das lutas que enfrenta, diante das enfermidades que enfrenta, diante das lutas das emoções, diante dos problemas, diante das guerras financeiras, diante de tantos problemas e palavras ouvidas, você não teria motivo para estar, você não olhando a olhos nus, você não consegue ver uma saída, mas assim, você se levanta e vem para a casa do Pai, porque você é filho, porque você é Davi, porque você transporta a glória de Deus, e você sabe que o seu Redentor vive, e que por fim, Ele se levantará nessa terra, e você sabe que tem dia de glória, mas tem dia de choro, tem dia de riso, mas tem dia de lamento, tem dia de celebração, mas tem dia de coração apertado e deprimido. Mas você sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, que a glória de Deus vai se levantar, que Deus vai mover, que o Espírito de Deus vai mover. Eis aqui está você, e eu te aplaudo. Venha cá, Davi, nós vamos orar. Venha, Davi, venha. Nós vamos orar. Bendizendo e exaltando aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na videira, ainda que o produto da terra minta, que as vacas parem de produzir o leite, todavia eu me alegrarei no Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Chega à frente, por favor. Chega bem à frente. Abraça alguém que está perto de você. Dá um abraço gostoso, abençoador, e diz: é você, Davi. Diga para essa pessoa: você não é Mical, você é Davi. Você é Davi. Faço tudo, mas vem novamente. Para que a nossa casa não seja a casa de Abinadab, aonde a arca de Deus está e absolutamente nada acontece. E o final é a morte de um filho seu, Uzá. Que coisa terrível. Mas que a nossa casa seja como a casa de quem? Obed-Edom. Fica 20 anos numa casa, o final é um filho morto. Fica 3 meses numa casa, e Deus muda a sorte daquela família em todos os aspectos. Como é que Deus vai fazer isso? É a motivação do seu coração que determina. Olhem para mim todos vocês, por favor. Quem está lá atrás, também olhe para mim, por favor. Eu quero te dizer que tem muito mais. Tem um rio de água viva da parte de Deus para fluir na sua vida. Eu quero te desafiar a orar por isso. É muito mais do que essa periferia. É muito mais do que você entrar e apenas molhar os pés na praia. Há um fluir de Deus disponível para você, de você entrar nesse mar, que é o mar do Espírito Santo de Deus, e que vai te tomar todo o seu ser e vai conduzir a sua vida. Outra coisa, abra sua casa para uma célula. Obed-Edom abriu para a presença de Deus. Uma reunião de célula é abrir a porta para que a casa de Deus, o templo de Deus, a glória de Deus entre na nossa casa. Você que ministra a célula, cuidado para não virar Abinadab. Fazer simplesmente por fazer ou por obrigação, de qualquer jeito. Faça com muito temor a Deus no seu coração, que se você fizer com temor a Deus, Deus vai escancarar a sua glória na sua vida, na sua casa e na vida dos seus amigos, dos seus parentes e dos seus vizinhos.
Põe a mão como quem recebe. Eu te abençoo. Eu declaro que você não é Abinadab. Em nome de Jesus, eu declaro que você não é Uzá, que morreu achando que estava prestando culto a Deus. E declaro que você não é Mical. Você é como Obed-edom e você é como Davi, que celebra, que vive intensamente a presença de Deus, a glória de Deus, e Deus se manifesta e abençoa em todas as coisas. Eu te abençoo. Abençoe como profeta de Deus, eu declaro que começa hoje um tempo novo de Deus na sua vida, em nome de Jesus, na sua vida e na sua família, em nome do Senhor Jesus. Declaro que começa um tempo novo de intimidade. Você vai orar e você vai buscar até que a glória de Deus desça sobre ti. Você terá prazer no jejum, você terá prazer na adoração. Você não vai ficar desligado, desbaratinado. Você vai estar ligado no trono da graça. Eu declaro que você vai fazer da sua casa um trono a Deus, um altar ao Senhor, em nome de Jesus. E você vai ter prazer na leitura da palavra de Deus e será edificado pela palavra de Deus. E declaro que os inimigos que têm se levantado contra você fugirão todos da tua presença, e todo laço que o diabo armou contra a sua vida, sua família, seus filhos, seu casamento, suas finanças e sua saúde, eu declaro esses laços quebrados, em nome de Jesus. Te abençoo com cura, te abençoo com saúde. Saia daqui fortalecido e vá lutar essa semana. Vá para a vitória. É mais do que ir para a luta, é ir para a vitória. Que você tenha uma semana de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Amanhã, 6h30 ou 7 da noite, tem uma campanha de oração aqui no Salão Social. Campanha de oração e milagre.